desse livro que a gente tem ido sessão a sessão, capítulo a capítulo, aprendendo da palavra do Senhor. Atos 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de prócuro, da igreja, mas também as decisões tomadas pelos apóstolos para tentar resolver problemas naquela comunidade. Outro objetivo aqui do autor, ao narrar essa história para nós, é introduzir um personagem muito importante que vai dar seguimento no capítulo 6 inteiro e no capítulo 7, que é Estevão. Estevão será o primeiro homem, o primeiro cristão a morrer pela causa do evangelho. Estevão é o primeiro mártir da igreja. Então, esse trecho que a gente acabou de ler, ele vai introduzir esse personagem na história. Então, há pelo menos aqui 3 objetivos do autor com esse texto. O primeiro, narrar o crescimento da igreja. O segundo, narrar como os apóstolos vão buscar resolver problemas que surgiram naquela comunidade. E um terceiro objetivo é mostrar para nós esse início, da onde que surge esse tal de Estevão, que vai ser o primeiro homem a morrer pela causa do evangelho de Jesus. Bom, dito tudo isso, nós vamos então ao capítulo 6 e 7, percebendo como ele se concentra nesse ministério e martírio de Estevão. Um detalhe aqui interessante, a gente vai trabalhar mais nisso ao longo desse capítulo, né? Mas um detalhe aqui interessante para os irmãos, a título de curiosidade, é que o Novo Testamento ele traz 2 palavras
para coroa. Ele usa duas palavras para coroa em todo o Novo Testamento. Uma delas é diadema. Diadema é uma espécie de coroa real, né? É uma espécie de coroa real, uma coroa que você recebe devido à sua origem. Você nasceu da família, você nasceu de um rei, você receberia essa coroa como herança, né, do seu pai, agora já falecido, né, dando seguimento à família. E uma outra palavra que aparece no Novo Testamento é a palavra Stéfanos. Stéfanos também é para representar a coroa, mas a alusão aqui é uma coroa que se conquista, a uma coroa de vitória, uma coroa que foi conquistada. Da onde vem a palavra Estevão. Olha que interessante. Justamente Estevão vem dessa palavra de coroa de vitória. Estou falando isso porque ao longo desse capítulo 6 e 7 nós vamos ver o que vai acontecer com esse Estevão e por quem ele é coroado. Então, esse capítulo ele começa narrando sobre esse problema, mas para apresentar esses homens que, cheios do Espírito Santo, então, darão seguimento à propagação do Evangelho. E aqui dois personagens principais aparecem. Primeiro Estevão, capítulo 6 e 7, depois Filipe, no capítulo 8. Bom, só para a gente se localizar, já sabemos onde a gente está nessa história, certo? Amém? Agora, se você não estava prestando atenção em nada do que eu falei até agora, aperta o cinto aí para a gente poder entrar no texto e aprender melhor o que esse texto diz para nós. Em primeiro lugar, esse texto vai apresentar um problema que surge na igreja, isso está no verso 1. Depois do verso 2 até o verso 4, vai aparecer para nós a proposta dos apóstolos para resolver tal problema. Depois, nos versos 5 e 6, nós vamos ver a eleição dos homens que serão apontados para resolver esse problema vivido pela igreja. E, por fim, por último, a superação desse problema e o resultado, a consequência do resultado dele na igreja. Então, há um problema, há uma proposta, há homens eleitos para ajudarem na resolução desse problema e há depois o resultado, né, da conclusão desse problema na igreja. E com base nisso a gente vai olhar para esse texto primeiro para explicar de onde vem esse problema. Verso 1. Naquele dia, crescendo o número dos discípulos. Crescendo o número dos discípulos. Houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus. Então, havia aqui dois tipos de pessoas que faziam parte na igreja. Aqueles irmãos judeus que haviam nascido em outros países, em outros lugares, que muitas vezes não falavam o aramaico nem o hebreu, só falavam a língua grega, a língua da época, a língua comum da época. Então, quando vieram para Jerusalém, eles ainda falavam na língua grega. Muitos ainda não tinham aprendido o aramaico ou o hebraico para que pudessem se comunicar. E os judeus nativos, os judeus que haviam nascido ali na Palestina, né? Então, quem são esses judeus de cultura grega? Judeus que não nasceram na Palestina, mas que depois vieram para Jerusalém. E quem são esses demais judeus? Os judeus que nasceram na Palestina. E aí ele vai dizer, pois as viúvas daqueles, ou seja, dos de cultura grega, estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária dos mantimentos. A igreja tinha uma consciência de atender os necessitados. Isso é uma lição aprendida desde o Velho Testamento, né? O olhar do templo, do povo, para aqueles que tinham mais necessidades. Quem? Pela lei, o órfão, o estrangeiro e a viúva. O órfão, o estrangeiro e a viúva eram pessoas mais vulneráveis naquela sociedade. Então, por isso, deveriam ser sustentadas pelas ofertas que se faziam no templo. A igreja em Jerusalém entende que essa mesma necessidade ela permanece e, como igreja, eles deveriam atender essa necessidade. Então, há um olhar de sensibilidade da igreja para as pessoas em condição de vulnerabilidade. Porém, na hora da distribuição dos mantimentos, não que tivesse, irmãos, aqui um preconceito. Ah, pastor, há um preconceito? Não necessariamente, irmãos, porque assim, a gente precisa lembrar que a igreja, nesse momento da história, ela ainda está se organizando. Então, não é uma coisa proposital, né? Não é uma coisa assim, vamos de propósito deixar as viúvas dos judeus de descendência grega passarem necessidade. Não, não era isso.
A gente precisa lembrar que a igreja está crescendo nas casas, no templo e nas casas. E devido a esse crescimento nas casas, imagina, se em uma pregação lá em Pedro, vem 3 mil homens, 2 mil homens, 5 mil homens para a igreja, como é que a gente ia saber todo mundo que está passando dificuldade na igreja? Né? A nossa igreja, por exemplo, é uma igreja muito menor. A gente hoje tem listados no hall de membros cerca de 156 irmãos. No universo de 156 irmãos, às vezes já é difícil saber, ou porque a pessoa tem vergonha, ela não fala, ou ela não quer se expor, ou ela está sendo orgulhosa e não quer receber ajuda. Então já é difícil às vezes saber. Então naquela igreja com milhares de pessoas também seria difícil saber quem estava passando dificuldade. É natural que isso acontecesse. E devido a isso, eles então vão perceber que isso é um problema, e os apóstolos vão perceber que esse problema ele pode acabar gerando uma ruptura na igreja, uma divisão na igreja, né? A igreja nem sempre, né? Em alguns casos, a igreja se divide por diferença doutrinária, pensamos diferente à luz da Escritura, mas há casos onde igrejas se dividem por uma divergência administrativa e acaba que gera um rompimento. Antes que isso aconteça, os apóstolos então vão intervir para solucionar esse problema. Agora, o que eles percebem? A origem, essa diferença das viúvas que não estão sendo atendidas, mas também que esse problema parte da administração deles. Porque aquele momento, os apóstolos eles estavam resolvendo tudo na igreja. Não só a parte espiritual, a condução espiritual, mas a condução administrativa da igreja. E a igreja estava crescendo. A igreja estava crescendo demais, eles não estavam conseguindo dar conta daquele trabalho. Então, parte daquele problema não era só pelo crescimento, mas também pela própria questão da demanda. Surgiu uma demanda de trabalho naquela comunidade e que eles estavam, então, atrapalhando pelo fato de reterem a condução desses trabalhos só para eles. E aí, a partir do verso 2, nós vamos ter a proposta para solucionar esse problema. Como a gente vai resolver esse problema? A igreja está crescendo, pessoas estão deixando de ser atendidas, os apóstolos não dão conta de atender todo mundo, como é que a gente vai resolver? E aí vem a proposta. Os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Primeiro detalhe dessa proposta, nessas palavras: não faz sentido que deixemos a palavra para servir a mesa. Não seria correto eles agirem, fazerem esses dois trabalhos. A pregação da palavra sairia prejudicada. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eles, como apóstolos, eram superiores para não servir as mesas? Não é isso que ele está dizendo. Eles não estão falando isso. Eles não estão falando que os apóstolos são uma casta superior no seio da igreja. Todos são iguais, estão iguais diante de Cristo. Todos são pecadores e carentes da graça de Deus. O que eles estão dizendo aqui é que, na tentativa de fazer as duas coisas, uma delas sairia prejudicada. E uma já estava saindo prejudicada, porque as viúvas estavam deixando de ser atendidas. Então, provavelmente, para solucionar um problema, eles acabariam gerando outro. Qual? O ministério da palavra ficaria prejudicado. Então, o que eles estão dizendo existe uma demanda maior do que a gente pode alcançar. Como nós temos mais domínio da palavra, não faz sentido a gente servir à mesa. Ou seja, podemos, promover outras pessoas na igreja, podemos eleger outras pessoas na igreja para dividir essa função e aí não ficar sobrecarregado. A gente divide a carga, cada um ajuda um pouquinho a executar o trabalho. Então, era preciso promover e capacitar pessoas ao trabalho para que pudesse ser feito. O que demonstra que os apóstolos não tinham um desejo pelo poder. Não havia um sentimento nos apóstolos orgulhoso. Porque veja só, irmão, se eles fossem orgulhosos ou desejosos de poder, eles não queriam promover ninguém. Não, deixa que a gente faz aqui, a gente faz tudo. Vocês se seguram aí, a gente faz tudo aqui. Não, há um desejo deles de promover pessoas ao trabalho, de delegar funções, de capacitar pessoas para o exercício do ministério. Então, qual era a lógica do raciocínio? Quanto mais pessoas capacitadas tivermos
para dividir as funções, maior será a qualidade do trabalho realizado pela igreja. E não só maior será a qualidade do trabalho realizado pela igreja, porque todas as viúvas serão atendidas, o ministério da palavra não vai ficar desguarnecido, quanto maior será o número de pessoas que nós poderemos atender como igreja. Olha o raciocínio como é que é interessante. Quanto mais pessoas capacitarmos na igreja, maior será a qualidade do trabalho que desenvolvemos na igreja, quanto maior o número de pessoas que serão alcançadas pela igreja. Não, veja como é que isso é perfeito. O raciocínio é importante. E é um raciocínio que precisa gerar reflexão em nós. Por quê? Porque nós também, vou falar disso mais no final, como uma das aplicações, mas já adianto agora, quanto mais pessoas na igreja nós capacitarmos para a obra do ministério, com mais qualidade vamos poder atender as famílias e maior será o número de pessoas que serão alcançadas pela igreja. Então, por que muitas vezes há pessoas na igreja que se sentem desassistidas? Por quê? Porque quem está trabalhando pouco? Porque quem está trabalhando está fazendo um serviço ruim? Não, irmãos. O próprio Jesus falou isso. Orai ao Senhor da seara, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros. Poucos são os trabalhadores. Olha que interessante, irmãos. A estratégia de Jesus, a advertência de Jesus, a instrução de Jesus, sempre valeu para a igreja, desde o início da sua fundação. Qual é a instrução de Jesus? Diante de um problema, pela alta demanda de trabalho na igreja, a instrução de Jesus sempre foi uma: orai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. É ou não é? Sim? Amém? Mas o que a gente acaba fazendo na prática? Na prática não é assim. Na prática, a gente pega o camarada que já está carregando numa das pernas do piano e fala para ele dar um jeito de segurar na outra também. E aí você tem um pequeno grupo de irmãos sobrecarregados com o peso da carga, porque existem poucas pessoas carregando a carga. Eu já vou adiantar aqui uma coisa, por causa do tempo. Quem dera, diante desse texto, nós aqui acordássemos nessa manhã para as altas demandas de atender pessoas e famílias na nossa igreja e nos dispuséssemos ao ministério do serviço. Que bom seria se mais irmãos se dispusessem à obra, porque tem muito trabalho a fazer. Não me entenda mal, não estou mandando recado para ninguém, estou pregando a palavra, é o que diz o texto, é o que nos orienta o texto. Se há famílias que precisam ser atendidas na igreja e que se sentem desassistidas na igreja, antes de você culpar o pastor ou os líderes da igreja, se responsabilize por isso. De dizer assim: eu posso fazer, eu posso atender, eu posso ajudar, eu posso contribuir. Porque a seara é grande. E quanto mais pessoas trabalhando, quanto mais pessoas arregaçando as mangas e ajudando, maior será a qualidade do que fazemos e maior será o número de pessoas que poderemos alcançar, as famílias que poderemos atender nessa cidade. Os apóstolos perceberam isso e tomaram providências. Quando eles tomam providências, note no verso 3 que essas providências são tomadas e há um critério, há uma qualificação exigida. Então ele vai dizer: portanto, irmãos, escolhei dentre vós
repartir com as viúvas necessitadas. Então precisavam ser irmãos que já tivessem uma índole, uma idoneidade comprovada, tanto pelos da casa, né, os domésticos da fé, pela comunidade, os de dentro, como pelos de fora, à luz de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. A boa reputação do que serve na igreja é tanto um testemunho dos de dentro, como um testemunho dos de fora. Porque imagina só, cidadão roubava, matava, traficava, se converte. Pode ser salvo? Claro que pode, obra da graça de Deus. Mas pela sua reputação, ele pode exercer cargo na igreja? Pode? Sou eu que estou dizendo isso? É o pastor que está impondo isso para a igreja? É o que diz a palavra. Uma vez um irmão me questionou e falou assim: pastor, mas a pessoa que fez... Eu estava falando sobre uma situação de uma pessoa envolvida em vários casamentos. Essa pessoa não pode exercer determinados cargos na igreja. A pessoa perguntou, falou assim, mas então ela não pode? Ela pode ser salva? Pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Pode. Isso é obra da graça de Deus, tá certo? Mas para exercer um ministério no corpo da igreja como líder, com atribuições de responsabilidade e autoridade sobre a igreja, infelizmente não. Por quê? Porque, infelizmente, as decisões que aquela pessoa tomou no passado atiram essa oportunidade de poder se colocar à frente da igreja como um espelho, um exemplo a ser seguido. Infelizmente, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra. É para a preservação do próprio evangelho. Para que o evangelho não venha virar chacota na boca das pessoas lá de fora e dentro, para dizer que a igreja é uma bagunça. A pessoa pode fazer o que ela quiser lá fora e depois ela volta para a igreja, parece que é santa e vira pastor. Não deveria ser ordenado ao ministério pastoral. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Lê depois em casa 1 Timóteo capítulo 3, está lá a função dos presbíteros, as qualificações do presbítero na igreja, dos pastores, dos diáconos. Então, como igreja, precisamos levar isso em consideração. Ah, pastor, mas aconteceu... Foi as circunstâncias da vida, irmão, sinto muito. Isso não impede que você seja um bom crente na igreja, isso não impede de que você seja atuante na igreja, isso não impede que você seja uma bênção na vida de outras pessoas, sim ou não? Estão entendendo isso? Isso não impede que você seja uma bênção, mas infelizmente você não pode assumir função de liderança na igreja. Infelizmente sua história acaba impedindo você de viver isso. Tá certo? São qualificações da palavra. Cheios do Espírito Santo. Amém. Não pode ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, como assim? Uma vida cristã comprovada. Não é o camarada que gritava na igreja, ou que rodopiava, caía no chão, ficava babando na igreja, não. Cheio do Espírito Santo porque ele demonstrava os traços de caráter de Cristo. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. De Gálatas 5. Então ele demonstra os traços de caráter de Cristo? Demonstra. Então essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Pelos frutos os conhecereis. Não é pelas explosões emocionais os conhecereis. Hoje a gente confunde isso na igreja evangélica. Infelizmente, em muitos lugares se confunde explosão emocional com ser cheio do Espírito. Eu não quero saber quantas línguas você fala. Se fala inglês, japonês, chinês. Quem tem entendimento entende o que eu estou querendo dizer. Eu quero saber o quanto você tem buscado ser parecido com Jesus. Em amor, em bondade, em paz, em mansidão, em domínio próprio. Porque é isso que torna você alguém parecido com Jesus. Qualquer um pode botar um terno, falar bonito, impostar a voz assim e parecer que é cheio do Espírito Santo. Agora lá a casa, como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata os seus filhos? Porque o primeiro lugar onde uma pessoa cheia do Espírito Santo vai manifestar essa graça é na sua casa, na sua família. Então, como é que é lá na sua casa com a sua família? Com seus filhos, com suas filhas, com a sua mulher, com o seu marido? Então, cheio do Espírito Santo não é apenas parecer espiritual, mas é ser parecido com Jesus, com uma vida cristã comprovada por meio de seus frutos. E terceiro aí critério é ter sabedoria. Porque, veja, esses irmãos iriam ser
conciliadores. Eles iriam promover conciliação, resolução de conflitos. Deveriam ser irmãos com um certo grau de maturidade, de temperança. Porque se uma pessoa é escolhida na igreja para exercer uma função de liderança e ela não tem maturidade, não tem temperança, ela, em vez de resolver um conflito, ela joga gasolina no fogo. Ela chega lá para atender um irmão, para visitar um irmão que está chateado com outro irmão, e em vez de ela ser uma promotora de conciliação, ela fala assim, você está certo mesmo. Está certo mesmo. Se deu um tapa em você, tinha que dar a 2. Ah, porque se fez isso comigo, escreveu, não leu, né? Aí você completa aí. Ela está promovendo conflito. Ela está gerando mais atrito. Há pessoas que vão visitar um outro irmão que está ausente da igreja e, ao invés de ser um promotor de reconciliação, vai lá e vai dizer, você tem razão mesmo, irmão. Não, você devia chegar lá e orientar essa pessoa biblicamente e dizer assim, irmãos, olha, a igreja é imperfeita, toda igreja é. Até porque a gente faz parte da igreja, não é assim? É verdade. E a gente é cheio de defeito, não é? É verdade. E as pessoas têm que lidar com os nossos defeitos, não é? É verdade. Então a gente também tem que aprender a lidar com o defeito do irmão. Olhar com misericórdia os erros do irmão, não é assim que diz o hino? É isso. Ser igreja é isso. Ser igreja é isso. Então é promover conciliação. Não é você ir lá para jogar gasolina no fogo. Se você vai lá, não abra a boca. Então, você acha que vai jogar gasolina no fogo, não abra a boca. Irmãos, vamos orar. Vamos ler a palavra e vamos orar. É suficiente. Porque senão você acaba piorando as situações. Ou então propagando. Sabedoria por quê? Vou visitar a casa da viúva. Tá, aí o irmão ia lá visitar a casa da viúva. Aí imagina que ele pega e faz o quê? Sai da casa da viúva contando assim, irmão João, vamos orar pela viúva Josefina. Irmã Josefina está passando uma dificuldade, uma luta. Irmã Josefina não tem nada em casa, está comendo feijão com farinha com as crianças. Isso é sábio? A pessoa recebeu você na casa. Eu estou falando só para os diáconos, não, estou falando para toda a igreja. Visitei um irmão, percebi que o irmão está passando dificuldade, o filho estava ali com uma roupa rasgada, a menina estava com o chinelo arrebentado, né, as crianças não tinham comido ainda e já era 4 horas da tarde. Eu vou falar disso. Você, sabedoria. Eu vou levar ao pastor da igreja, aos diáconos da igreja e falar assim, a irmã fulana, eu fui lá visitar ela, está passando dificuldade, está acontecendo isso. Vamos ajudar. E como igreja, nós vamos fazer alguma coisa, vamos ajudar. É assim que deve acontecer. Então, esses irmãos precisavam ter sabedoria. Vou correr aqui por causa do nosso horário. E haviam estabelecido uma prioridade, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, se oração e ministério da palavra fosse algo fácil para quem lidera a igreja, precisava eles dizerem que vão se devotar a isso? Não é? Porque oração e palavra exige estudo, exige disciplina, exige vida devocional, exige o que João Calvino chamou de orare et labutare, que é o quê? Orar e trabalhar. Orar e trabalhar. Para quê? Para que os apóstolos viessem diante da igreja e apresentassem um sermão com substância, e não uma sopa rala. Uma sopa rala. Infelizmente, não é o nosso caso, graças a Deus, mas algumas pessoas vão ver esse vídeo. Em muitas igrejas evangélicas hoje, o pastor está sobrecarregado, não há uma equipe que o ajude. Graças a Deus aqui na nossa igreja há uma equipe que me ajuda, mas em alguns casos não há, o camarada fica sobrecarregado e a igreja ainda exige que ele venha para frente, que ele traga um bom sermão, mas ele não teve tempo de estudar, porque afinal de contas a igreja mal paga um salário e o camarada tem que trabalhar ainda em outro trabalho, em outra função, né? Ele faz dupla jornada, porque eu não sei se você sabia, mas ser pastor é um trabalho. E aí ele trabalha como pastor e trabalha lá fora também para poder completar a renda. Aí ele vem à frente da igreja, traz uma sopa rala, e a igreja ainda reclama que o pastor não está dando conta do serviço. É óbvio, a igreja não ofereceu para ele uma vida digna, para que ele possa se dedicar à oração ao ministério da palavra, a coisa toda vai de mal a pior. Infelizmente, não é o nosso caso, tá certo? Deixar isso claro, não é nosso caso, mas eu estou falando isso como instrução. Tem gente que acha que o pastor não deveria receber nada, né? Mas conduzir a igreja é um trabalho, é um serviço, por isso o pastor come da mesa da igreja também.
assim como os necessitados, os órfãos, estrangeiros, viúvas, que vêm à igreja precisando de ajuda. E esses irmãos tinham essa assistência, para que eles pudessem se dedicar à oração e à palavra. Hoje nós temos igreja, infelizmente até da nossa denominação, onde eu encontro colegas que o cara está tendo que sobreviver com um salário mínimo, trabalhando também fora para poder completar a renda, às vezes em 2 empregos, e a igreja acha que é mais do que obrigação fazer o que ele tem para fazer lá. Infelizmente, a gente está vivendo esse tempo, né? Por causa da ganância de uns, né? Que só falam em dinheiro, que tomam o dinheiro das pessoas, que querem enganar pessoas para roubar o dinheiro, acaba que a igreja toma um outro caminho extremo, oposto, e não percebe a necessidade de atender aos seus líderes, né? A gente está vivendo esse momento da história da igreja evangélica no Brasil. E aí, por fim, vem a eleição desses homens, esses 7 nomes. Perceba, todos os nomes de grego, todos os nomes escolhidos aqui no verso 5. A proposta agradou a todos, a igreja elegeu, então não foi uma decisão autoritária, foi uma decisão ali democrática, a igreja votou, escolheu 7 irmãos, e note, os 7 provavelmente de cultura grega, porque tem nomes gregos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Faz sentido que esses 7 sejam de cultura grega? Faz, porque lembra, qual eram as viúvas que não estavam sendo atendidas? Qual eram as viúvas? As gregas, só para ver se vocês estavam prestando atenção na mensagem mesmo. As gregas. Então, agora vamos escolher 7 irmãos, porque aí agora o grupo que estava sendo desassistido, que estava reclamando, não vai reclamar mais, porque tem um grupo aí para atender eles. Então, solucionou o problema. Certo? E eles foram consagrados e ordenados pela igreja. É a igreja quem conferiu a autoridade. Então, apresentaram aos apóstolos, e os quais, depois de orar, então foi uma decisão orada, e promover ali a autoridade. Depois, o resultado disso, no verso 7, é que a palavra é divulgada. Por que o autor faz questão de dizer que a palavra é divulgada, se no momento seguinte ele vai dizer que o número de discípulos cresce? Não seria a mesma coisa? Não necessariamente. Porque lembra, os apóstolos falaram assim: nós vamos nos devotar à palavra? Então agora há um ensino saudável, porque eles voltaram para a função que eles deveriam fazer. E a igreja que cresce como discípulo, como alguém parecido com Jesus, porque há um ensino saudável da palavra. Então olha como é que a igreja se beneficia disso. Como é que toda a igreja se beneficia desse ecossistema de uma igreja saudável? Porque os pastores e líderes têm tempo de orar e de se dedicar à palavra, porque a igreja proporciona isso. Eles então apresentam um ensino saudável que, consequentemente, gera um crescimento saudável na vida da igreja. E o número de discípulos se multiplicava, inclusive sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes agora estavam vendo que o verdadeiro cordeiro que veio para morrer pelos pecados do mundo era Cristo Jesus. Então, os próprios sacerdotes, as pessoas que trabalhavam no templo oferecendo sacrifício, também vão se converter e toda a igreja cresce. Então, olha como é que o resultado disso é maravilhoso para a igreja. Algumas aplicações para a gente poder fechar. Primeiro, por melhor que seja a igreja, sempre enfrentará problemas. Sempre a igreja enfrentará problemas devido ao pecado e por sermos seres humanos imperfeitos. Então, em algum momento, como igreja, nós iremos falhar uns com os outros. É preciso ter paciência para superarmos esses problemas. Segundo, é preciso delegar funções, capacitar pessoas para o exercício da obra do ministério. Um ministério saudável é um ministério que promove outros ao exercício do trabalho, promove outras pessoas, não se sentem donos do poder, mas promotores dessa autoridade. Isso é um ministério saudável, um ministério que capacita gente, que promove gente na igreja. Terceiro, o crescimento da videira como organismo vivo exige, de certa forma, o crescimento da treliça, de uma estrutura. O que nós estamos vendo é o crescimento de uma estrutura para que a igreja fosse saudável. E, por último, todo o trabalho na igreja é importante, irmãos. Todo o trabalho na igreja é importante. Não era servir às mesas, não.
era um trabalho de qualificações sérias, boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, porque era um trabalho importante para ser desenvolvido na igreja. E como todo trabalho importante na igreja, exige qualificação. A igreja não é bagunça, a igreja não usa cargos não deve usar cargos para convencer pessoas a fazer como uma forma política, né? A dar um cargo para o fulano ficar feliz. Não. Igreja é um lugar sério, onde o trabalho é sério e onde as pessoas que trabalham devem possuir qualificações sérias diante da palavra para que possam servir ao Senhor e não aos homens. Então, igreja não é um lugar onde a gente joga avanço, funções, onde o camarada entrou ontem, a gente não tem nem noção da vida que ele tinha lá fora, e aí dá um cargo e oferece uma posição de liderança por causa do desespero, pela necessidade. Pastor, mas não tem ninguém, pastor. Então, coloca o fulano lá, fulano chegou, está querendo trabalhar, o pastor está chato ali, não quer deixar ele trabalhar. Não é isso não, irmãos. É porque a igreja é um lugar sério. É porque exige-se qualificações, critérios sérios. Essa pessoa vai cuidar do trabalho do Senhor. Então, isso é algo sério a ser feito. A gente não pode simplesmente pegar e jogar avanço para quem quiser fazer. É um trabalho sério. E aí, se a igreja confiou em você, autoridade, para desenvolver um trabalho, sinta-se privilegiado. Eu e você somos privilegiados. Por quê? Porque nós participamos do trabalho que Deus está realizando nesse lugar. Então, faça o seu trabalho com amor, com alegria, no melhor da sua capacidade, porque nós fomos privilegiados por recebermos essa importante incumbência diante do reino que não é nosso, é do Senhor. Nosso trabalho não é para os homens, é para Deus. Amém? Irmãos, vou pedir desculpa pelo horário, mas nós vamos apresentar a Liz, a pequena.